domingo eu vou a Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Meus amigos, conhece essa música? Pois é, torcedor vascaíno tem motivos de sobra para cantá-la em verso e prosa neste domingo. Afinal, depois de bota casaco, tira casaco, Nova Iguaçu e Vasco está confirmado para o maior templo do futebol às 16 horas. E eu vou dar um recado, hein? Vai ficar pequeno, viu? Mais de 37 mil ingressos emitidos em menos de 2 horas e a tendência é bater aí uma meta alcançada no domingo passado, quando a torcida vascaína colocou mais de 60 mil pessoas no estádio. Setor Sul já esgotado, inclusive, e aqui você não vai perder nada dessa história. Vou te contar tudo em detalhes, trazer também o depoimento do novo reforço do Vasco, que foi oficialmente apresentado hoje no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, e te colocar a par também da preparação do time visando a partida de domingo. Portanto, te convoco desde já a deixar o seu like, apoiar o canal, compartilhar, convidar mais inscritos e me ajudar nesta caminhada. Vamos em frente! Bom, e no vídeo de ontem, eu apresentei toda aquela bulha que se formou diante da marcação do jogo entre Nova Iguaçu e Vasco pelas semifinais do Campeonato Carioca. Até aquela ocasião, havia uma guerra de narrativas, uma guerra de versões, um culpando o outro e um completo jogo de empurra-empurra. E no final, o martelo havia sido batido para que o duelo acontecesse lá em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Mas como informei no final do vídeo, havia uma esperança no ar que a situação se revertesse, mudasse de figura após aquele depoimento do governador do Rio, Cláudio Castro, que colocava o Maracanã apto para que o jogo ocorresse por lá, e falando que não tinha nenhuma rusga com o Vasco, nenhuma implicância. Após isso, Vasco e Nova Iguaçu começaram a costurar um acordo para que a ideia de jogar no Maracanã fosse então sacramentada no dia de hoje. Afinal, já havia uma palavra de uma autoridade máxima do Estado, e isso bastava para que a pressão sobre o consórcio que administra o estádio prevalecesse. E a noite se encerrou ontem com essa grande possibilidade, e que foi confirmada hoje no início da tarde. Federação do Estado de Futebol do Rio de Janeiro, Vasco e Nova Iguaçu se reuniram com o consórcio e o martelo foi finalmente batido para que o jogo de domingo fosse realizado no Maracanã. E você acha que tudo ficou de boa? Nada, meus amigos. Tão logo foi oficializada essa partida, o consórcio que administra o estádio, pela dupla Fla-Flu, emitiu uma nota nas redes sociais explicando a situação e culpando o Vasco, repudiando o comportamento do clube na figura do Vasco SAF, que na visão deles tirou proveito da indefinição desta situação e buscou aí o caminho da vitimização, palavras deles. Olha, a gente tem que rir, Lamentável que no mundo de hoje ainda haja essa picuinha, uma coisa tão mesquinha, que quem perde não é só o torcedor do Vasco, mas o futebol carioca como um todo. O jogo de domingo passado provou que o palco mais adequado para essa decisão semifinal é sim o Maracanã. A torcida do Vasco colocou muito mais gente no estádio que a dupla Fla-Flu em outras ocasiões, quando o jogo tinha um apelo ainda maior. Essas picuinhas não levam a rigorosamente nada. E acho que o bom senso prevaleceu, seja por pressão ou não da opinião pública. Mas não tinha cabimento tirar um jogo dessa magnitude e colocar no estádio do Volta Redonda, e privando aí milhares e milhares de torcedores vascaínos do Rio de acompanhar de perto seu time de coração. Tá na hora das autoridades colocarem um ponto final nisso, porque, como diz aquela célebre frase, o Maracanã é de todos. Bom, dando prosseguimento a esse vídeo, agora vamos falar de futebol, que é o que mais interessa, dentro das 4 linhas. Hoje o Vasco oficializou o reforço do atacante Cleiton Silva, apesar dele já ter estreado no domingo passado com a camisa Cruz Maltina. Cleiton parecia feliz, satisfeito e realizado. É um cara com poucas palavras, mas não fugiu dos inúmeros questionamentos dos colegas ali presentes. E num desses questionamentos, o Cleiton respondeu o porquê de ter largado a sua estabilidade na Europa para aceitar esse convite do Vasco. Diga-se de passagem, o próprio empresário do jogador havia me confidenciado que ele inclusive tinha propostas de outros times de clubes
por lá. E o Cleiton foi direto ao ponto ao falar de um dos maiores desafios de sua carreira. Então, ouça aí. A gente estava fazendo uma temporada muito boa lá na Europa e, eu sonhava em voltar para o Brasil, jogar num time gigante, uma torcida maravilhosa dessa. Então foi isso que me fez voltar, pela estrutura do Vasco e onde o Vasco pode me levar, e ainda eu consigo ajudar o Vasco também. Voltei para o Brasil pela torcida, pelo tamanho que é o Vasco, né? Então, com certeza é um dos maiores desafios da minha vida também como profissional. Então, eu encaro isso dessa forma e quero ajudar o Vasco, independente de qualquer situação. Pois é, discurso bonito, mas vamos aguardar aí dentro das 4 linhas. E que quando for acionado, dê resultado em campo. O Vasco está precisando para ontem de peças de reposição, de peças que possam agregar aí ao esquema do Ramon Dias quando ele precisar. E por falar no Dom Ramon, o argentino segue treinando em silêncio com seu grupo, buscando qualificar ainda mais o time que vai pegar aí o Nova Iguaçu. O time da Baixada, inclusive, foi eliminado ontem pelo Internacional, pela Copa do Brasil, por 2-0. E se antes o foco deles já era o Carioca, agora então será mais ainda. Inclusive, mesmo com aquele resultado, provaram que são uma equipe arrumadinha, né? Realmente não foram a campo com todos os titulares e ainda teve a infelicidade de ter um jogador expulso e um gol aí parecia impedimento do Inter e que foi confirmado pela arbitragem por conta que não tem VAR nessa fase. Enfim, por isso o Ramon quer seu time esperto, porque o ataque do Nova Iguaçu é perigoso. E se no jogo anterior não fosse o Léo Jardim, a vaca já teria ido para o brejo. Antes da partida, o Vasco vai fazer mais 2 treinamentos. O Ramon deve então definir os 11 que vão a campo. Mas como eu venho falando, são esperadas aí mudanças significativas na equipe, não só em termos de peças e posicionamento, como também em termos de esquema tático. Essa possibilidade que eu comentei ontem, o Ramon vem avaliando com seu filho o melhor a se fazer pelo Vasco, que terá aí no Payet o seu maior cérebro da equipe. O Ramon quer a bola passando pelo pé do Payet e também, né, que os seus laterais avancem constantemente para ter mais força ao ataque. Outra coisa focada aí pelo treinador é a recomposição. Situação essa que não foi muito boa nos últimos jogos, onde o Vasco avançou e abriu muitos buracos, fazendo com que o time adversário contra-atacasse com perigo. Queria ouvir vocês, com base em possíveis mudanças, quais jogadores poderiam aí ser titulares nessa partida e quem você deixaria de fora. Você acha que o Ramon tem que abrir mão desse esquema de 3 zagueiros e para colocar uma mentalidade tática diferente? E o Cleiton tem que ser mantido no time ou o ideal é que fique como uma opção para o segundo tempo? Bom, comente aí embaixo do vídeo e participe. Olha, eu estou gravando esse vídeo exatamente às 8h30 da noite. Até esse momento, cerca de 37, 38 mil ingressos haviam sido emitidos. Eu acredito que quando você assistir esse vídeo já esteja entre 40 até 45 mil. Né? E que a situação aumente consideravelmente amanhã. Já tem alguns setores esgotados, então, meus amigos, se vocês não querem ficar de fora, corram e garantam o seu. Tô indo. A você, meu muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima.